Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Vamos juntos conferir as principais notícias do Brasil e do mundo. A Caixa Econômica Federal já começou a pagar o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás de fevereiro. Atualmente, o valor médio mensal recebido pelas famílias é de R$ 614. A nova rodada de pagamentos do Auxílio Brasil já começou e agora cada beneficiário também recebe o Auxílio Gás com o valor equivalente a 100% do custo médio do botijão de 13 quilos. Os pagamentos do Auxílio Gás serão realizados de forma bimestral. Os depósitos são feitos na conta da Caixa Econômica Federal do titular. Os pagamentos são de acordo com o número do NIS e acontecem até o dia 28 de fevereiro. O programa ainda não conta com os R$ 150 a mais por criança de 0 a 6 anos de idade e por isso ainda não é chamado oficialmente de Bolsa Família pelo governo. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, a estimativa é que esse pagamento adicional só comece em março. Segundo o governo federal, cerca de 22 milhões de famílias recebem um benefício em 5.570 municípios. Atualmente, o valor mínimo transferido aos cidadãos é de R$ 600 e a média para cada núcleo familiar é de R$ 614. E o governo federal estuda isentar a cobrança de imposto de renda para trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos. A medida já está em discussão com a equipe econômica. O governo Luiz Inácio Lula da Silva discute com a equipe econômica a possibilidade de isentar do imposto de renda os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. A medida seria apenas para essa faixa de renda, sem mexer nas demais faixas e para quem recebe salários maiores. Para integrantes da equipe econômica, isso concentraria o benefício em trabalhadores de renda mais baixa e diminuiria o impacto fiscal da medida. Hoje, a isenção integral de imposto de renda contempla remuneração mensal de até R$ 1.903. A partir desse valor, há 4 faixas de cobrança, variando entre 7,5% e 27,5%. A última correção da tabela aconteceu em 2015. Com a inflação acumulada nos últimos 8 anos, trabalhadores que ganham menos de um salário mínimo e meio passaram a pagar imposto. Em vez de uma correção linear, as faixas de cobrança do IR, como tradicionalmente tem sido feito, o governo Lula trabalha com a hipótese de aumentar apenas a isenção para 2 salários mínimos. Com isso, caso implementada, a isenção abrangeria somente quem ganha até R$ 2.604. A partir daí, o trabalhador continuaria pagando normalmente a alíquota, que sobe conforme o avanço salarial. Em cálculos preliminares do governo, o impacto é estimado em até R$ 5 bilhões. Agora falamos de saúde. O número de novos médicos bateu recorde no país no ano passado. Foram quase 40 mil. Mesmo assim, ainda existem locais que sofrem com a falta dos profissionais. Nos últimos 12 anos, o número de novos registros médicos emitidos no país mais do que dobrou. Só no ano passado, 39.500 profissionais entraram no mercado de trabalho. Em 2010, esse número era de 18.700 médicos. O volume de novos profissionais da medicina passou a ter um aumento expressivo a partir de 2020, no primeiro ano da pandemia, quando pela primeira vez o total de profissionais ingressantes no mercado ficou acima dos 30 mil. O ano coincide com a graduação dos alunos de novos cursos abertos a partir de 2013, com a criação do programa Mais Médicos, que expandiu as vagas de medicina no país. Com os novos médicos que deram início em sua carreira profissional no ano passado, o número de doutores atuando em todo o Brasil ultrapassa os 545 mil. O que representa uma taxa de mais de 2 médicos por 1.000 habitantes. Índice similar ao de países desenvolvidos como Canadá, Estados Unidos e Japão. 12 anos atrás, por exemplo, a densidade brasileira era pouco mais de 1 médico e meio por 1.000 habitantes. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, se for mantido o mesmo ritmo de crescimento da população e de escolas médicas, dentro de 5 anos, o país contará com 3,60 médicos por 1.000 habitantes. E mesmo com tantos médicos no mercado, ainda existem algumas regiões do país com falta de profissionais. Isso se deve pela desigualdade na distribuição regional dos médicos. Para ter uma ideia,
Nas capitais, por exemplo, o número de profissionais é de mais de 6 médicos por 1.000 habitantes, enquanto nos municípios do interior, o índice fica em pouco mais de 1,5. Além disso, a maioria dos médicos permanece concentrada nos grandes municípios. As 49 cidades com mais de 500.000 habitantes possuem mais de 60% dos médicos do país, embora concentrem apenas 32% da população. Já os 4.890 municípios com até 50.000 habitantes, onde moram mais de 65 milhões de pessoas, reúnem somente 8% dos profissionais. A desigualdade também ocorre entre as regiões brasileiras. Menos de 5% dos médicos do país atuam na região norte. Por outro lado, a região sudeste conta com 53% de todos os médicos em atuação do país. E ainda falando de saúde, o governo federal lançou a Política Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas. Com um investimento total de R$ 600 milhões, o Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas foi dividido em 2 etapas. Neste primeiro momento, R$ 200 milhões serão repassados a estados e municípios para a realização de mutirões de cirurgias, para reduzir as filas provocadas especialmente em função da Covid-19. Num segundo momento, R$ 400 milhões serão disponibilizados de acordo com a produtividade de cada estado e município. O foco principal devem ser as cirurgias oftalmológicas e ortopédicas, mas cada estado e município deverá apresentar um plano com o diagnóstico das reais necessidades de cada local e como as cirurgias deverão ser realizadas. O valor vai ser disponibilizado através de portaria que ainda vai ser publicada. Esses R$ 600 milhões foram disponibilizados com a aprovação da PEC da transição. O Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas foi lançado nesta segunda-feira no Rio de Janeiro, em um evento com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e da ministra da Saúde, Nízia Trindade. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Obrigada pelas informações, Jaqueline. E olha, após um estudo que durou 10 anos, pesquisadores do Reino Unido apontaram que os alimentos ultraprocessados aumentam o risco de morte por câncer, principalmente o de mama e o de ovário. Através de dados de saúde e dieta de 200 mil adultos de meia idade, o estudo publicado no periódico científico A Clinical Medicine mostrou qual a relação entre o consumo de ultraprocessados e o desenvolvimento de câncer. Foi descoberto que ingerir 10% a mais desses alimentos pode aumentar a mortalidade por câncer em 6%. Mas, quando se analisa especificamente qual tipo de câncer, esse patamar sobe para 16% em tumores de mama e 30% em tumores de ovário. O risco de ter um câncer em geral foi de 2% para cada aumento de 10% na ingestão de ultraprocessados. No ovário, foi de 19%. Além disso, o que chamou a atenção dos pesquisadores é que o risco continuou após a calibragem de outros fatores que poderiam impactar, como o comportamento, tabagismo, atividade física e índice de massa corpórea. Os ultraprocessados são alimentos industrializados, ricos em gordura ou açúcares. O alto teor de sódio encontrado nesses alimentos serve para fazer com que durem mais, além de intensificar o sabor ou encobrir o que poderia ser ruim para o paladar. E os exemplos são bem conhecidos: refrigerantes e outras bebidas prontas, pães e bolos industrializados, biscoitos, salgadinhos, chocolates, refeições prontas, entre outros mais. Se estiver em dúvida se o produto é ou não ultraprocessado, basta olhar o rótulo e identificar se os ingredientes são os mesmos que você usa para cozinhar. Se não for, certamente faz mal à saúde. E antes do intervalo, mesmo com a inflação elevada e as altas taxas de juros, parte da população ainda tem o hábito de viajar para o exterior. E com isso, o número de passaportes expedidos aumentou. Segundo a Polícia Federal, só no ano passado, 2.300.000 passaportes foram expedidos. Isso é quase o dobro do que foi registrado em 2021,
quando o órgão emitiu 1.200.000 documentos. Nos últimos 2 anos, a corporação precisou suspender o atendimento de novos pedidos entre novembro e dezembro de 2022, por alegar não ter recursos para a confecção dos passaportes. Com o afrouxamento das medidas restritivas devido ao Covid-19, diversas pessoas mostraram interesse em renovar ou emitir a primeira via. Durante o período de maior intensidade da pandemia, não só no Brasil, como em outros países também, a emissão de passaporte foi suspensa e os voos entre países bloqueados para evitar o contágio. No ano, o total de atividades turísticas caiu cerca de 36,7%, se comparado com o mesmo período de 2019, o período pré-pandêmico. Em 2020, a Polícia Federal emitiu 1.030.000 passaportes. Além das viagens a passeio, o número de viagens de turismo de negócio aumentou cerca de 90% entre janeiro e novembro de 2022 em relação ao ano anterior. A Organização Mundial de Turismo estima que o turismo vai movimentar em 2023 em todo o mundo algo entre 80% e 95% dos níveis registrados antes da pandemia. E veja a seguir, Indy inaugura a maior fábrica de helicópteros do país. E ainda, a FIFA já divulgou os 3 finalistas do Prêmio Puskás. Não saia daí, nós voltamos já. Já estamos de volta falando novamente sobre saúde. Novos casos de febre amarela foram registrados aqui em São Paulo. A doença, que é transmitida por mosquitos silvestres, pode evoluir para formas graves e até levar à morte. Após a notificação de um caso de febre amarela em Vargem Grande do Sul, interior de São Paulo, a capital paulista decidiu intensificar a vacinação contra a doença. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente foi um idoso de 73 anos não vacinado que já se recuperou. Esse foi o primeiro caso confirmado no estado desde 2020. O esquema vacinal contra a febre amarela inclui crianças menores de 5 anos com uma dose aos 9 meses e a outra aos 4 anos, além de todos os indivíduos com mais de 5 anos de idade que recebem uma dose única válida por toda a vida. No caso de crianças que não receberam a segunda dose até os 4 anos, a vacina pode ser aplicada em qualquer idade. A imunização é a principal ferramenta de prevenção e controle da doença, que é transmitida por vetores e tem ocasionado casos em regiões distintas do país. Por isso, é importante que pessoas que se desloquem para regiões de mata estejam vacinadas pelo menos 10 dias antes da viagem, tempo necessário para que o sistema imune crie anticorpos. Os imunizantes estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde e assistências médicas ambulatoriais de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 7 da noite. A febre amarela é uma doença infecciosa aguda, de rápida evolução, e as formas graves trazem risco de morte. Provoca sintomas como febre súbita, calafrios, dor de cabeça, dor no corpo, náuseas, vômitos e também fraqueza. Agora nós vamos mudar um pouco de assunto para conhecer uma história inspiradora. Uma faxineira moradora da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, conseguiu passar em uma universidade pública e realizar seu maior sonho, cursar pedagogia. E olha, para isso ela venceu vários obstáculos e superou diversas dificuldades. Vamos ver. Conceição Correia da Silva, popularmente apelidada de Ceissa, tem 51 anos. 6 filhos e uma história de vida marcada pela superação. A mulher é faxineira e trabalha para sustentar seus filhos, manter sua casa em ordem e focar em seu sonho mais antigo, se formar. Ceissa deu início ao projeto de estudos para passar na universidade em 2019 e encontrou apoio e estrutura para estudar através de uma ONG que presta serviços na região.
Na ONG, ela ainda fez o curso de tecnologia básica e durante os últimos anos conciliou os estudos com o trabalho e após muito esforço recebeu a notícia de que foi aprovada para cursar pedagogia em uma das principais universidades públicas do país, tornando seu sonho realidade. A aprovação foi motivo para encher o coração de Ceissa e toda a sua família de alegria e felicidade, já que ela perdeu as contas de quantas vezes trancou os estudos porque precisava trabalhar. Em uma delas, ficou até deprimida e precisou parar tudo. Mas como todas as coisas acontecem no tempo certo, agora ela tem motivos de sobra para comemorar. Parabéns, Dona Conceição! Que a sua história sirva de exemplo de superação e persistência para todos os que ousam a sonhar. Parabéns, que belo exemplo, né, gente? E uma boa notícia para quem tem animal de estimação. Os pets do Rio de Janeiro têm motivos de sobra para comemorar. Foi inaugurada uma academia pública feita especialmente para cachorros da região. Vamos conhecer. No local, os cachorros poderão fazer treinos de agilidade através de exercícios em pequenos circuitos, com cones, túneis e outros obstáculos, além de terem a oportunidade de passar em consulta com veterinários. O principal objetivo da medida é garantir a saúde e a qualidade de vida para os cães, principalmente os de raça, que exigem um alto gasto de energia. Para poder realizar as atividades, o cachorro deve passar por uma avaliação física, para que os profissionais consigam saber de sua idade e estado de saúde. Depois desse momento, começam as aulas, que duram em torno de meia hora e são montadas para cada animal com uma etapa, conforme a avaliação do adestrador. Para passar de fase, o animal tem que provar que evoluiu no treinamento. O nível mais elevado de treinamento é a 5ª etapa, na qual o cão consegue passar por todos os circuitos com facilidade. Essa é a primeira academia pública do país feita com exclusividade para os cachorros. Em breve, novas unidades devem ser instaladas na Ilha do Governador e em Madureira, 2 bairros da Zona Norte, e também na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Todas essas medidas fazem parte do chamado Verão Animal 2023, que tem relação com o pacote de projetos de conscientização sobre as vidas animais da cidade. No destaque internacional, ainda falamos de bichos, só que uma notícia não muito boa. Um surto de gripe aviária na costa do Peru levou à morte de milhares de espécies de animais, entre elas lobos marinhos e pinguins. A doença causou a morte de 585 lobos marinhos e 55 mil aves nas últimas semanas, de acordo com o Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado. A morte de aves foi registrada em 8 regiões da costa do país, enquanto as de lobos marinhos foram localizadas em 7. A isso se somam resultados positivos por H5N1 em espécies de lobos marinhos, pinguins de Humboldt e outros tipos de pássaros, determinados depois de análise de amostras processadas em laboratórios de patologia veterinária na Universidade Nacional Maior de San Marcos, em Lima. O Serviço Florestal e de Fauna Silvestre pediu que a população evite qualquer tipo de contato com lobos marinhos e aves que estejam nas praias ou em zonas rochosas. Agora vamos para a Índia, que inaugurou a maior fábrica de helicópteros do país. Ela pode produzir cerca de 1.000 aeronaves por ano. Esse foi mais um passo para reforçar as defesas contra uma possível ameaça da China. Na semana passada, Nova Delhi já havia anunciado um aumento do orçamento anual militar, de olho no rival geopolítico, com quem disputa parte da fronteira ao norte. Made in India हथियार तो दे ही रहे हैं. Nós estamos fabricando armas made in India e nossas exportações cresceram muito depois de 2014. 2014 की तुलना में कई गुना ज़्यादा हो गया है. A Índia é um dos maiores importadores de armas do mundo e, apesar de ter impulsionado a fabricação própria de material bélico, continua dependente da Rússia, seu principal fornecedor. Localizada no estado de Karnataka, no sul do país e apresentada como a maior da Ásia, a fábrica recém-inaugurada vai produzir helicópteros utilitários leves projetados e desenvolvidos na Índia. Há alguns meses, Nova Delhi já havia revelado seus helicópteros de ataque projetados localmente para uso em áreas de grande altitude, como o Himalaia.
Por enquanto é isso, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. A gente se vê amanhã. Eu espero você. Até mais.